Irmãos, hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens. E o tema da nossa série de mensagens é santidade, a natureza de Deus em nós. Santidade, a natureza de Deus em nós. Nós cantamos hoje a respeito da santidade desse Deus, né? Santo, santo, santo é o Senhor, Todo-Poderoso. A santidade de Deus é o grande motivo que nos leva para uma vida de santidade. Nós vamos falar um pouco a respeito disso durante esse mês. E o tema de hoje é: tudo começa com quem Ele é. Quando nós falamos a respeito de uma vida de santidade, nós imaginamos que nós precisamos ser perfeitos, né? Eu preciso fazer isso dessa forma, eu preciso agir dessa forma, se eu pecar, eu já não sou santo. Mas, antes de qualquer coisa, antes de pensar a respeito das nossas vidas e a respeito desse crescimento em santidade, o processo de santificação que deve acontecer nas nossas vidas, nós precisamos entender quem Ele é. Porque tudo começa com quem Ele é, com quem o Senhor é. E nada faz sentido, nenhuma transformação nas nossas vidas faz sentido se nós não compreendermos quem é o nosso Deus, quem é o Senhor. Tudo começa com quem Ele é. O texto de hoje é Isaías, nós vamos ler o capítulo 6, versículo 1 até o versículo 8. Nós vamos olhar para o chamado de Isaías. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, Isaías capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8. Se você não tiver sua Bíblia, nós vamos projetar. Mas é sempre bom nós manusearmos, né, a palavra. Isso vai também nos afiando. Isaías capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8. Diz assim. Aqui o primeiro é o texto de Levítico, né? Vamos ler esse texto primeiro? Diz assim: Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Olha só, o fundamento do nosso chamado à santidade é a santidade do próprio Deus, né? Ele diz assim: Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito, sejam santos, não porque simplesmente para vocês terem uma vida correta, né? Sejam santos porque eu sou santo. E Deus, Ele deseja compartilhar do caráter dele conosco, né? Vamos ler o texto de Isaías? Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 6, versículo 1 até o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe lá. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim! Estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, me envia.
nós olhamos para a vida de Isaías, nós vamos ver um pouquinho a respeito desse contexto em que Isaías está escrevendo, mas nós nitidamente percebemos que aquilo que aconteceu na vida de Isaías aconteceu a partir de quem Deus é, a partir de um encontro com aquele que é santo, um Deus santo e poderoso. Quando nós falamos a respeito de santidade, nós podemos pensar, talvez a pergunta que surge é: por que isso é importante de fato? Por que santidade é importante em nossas vidas? Como que nós somos salvos? O que nós precisamos fazer para sermos salvos? Eu preciso ter uma vida santa, perfeita, sem pecados, para ser salvo? Não sei, né? Nós entendemos biblicamente que aquele que crer no Senhor, ele é salvo pela fé, né? Só que quando nós olhamos para a salvação, muitas vezes nós imaginamos que a salvação ela se resume a sermos libertos da consequência do pecado, que é a consequência eterna. Nós somos salvos, então eu não preciso mais ir para o inferno. Porque eu sou salvo, agora eu nunca vou saber o que é pisar lá. Isso é o suficiente. Só que a nossa salvação ela não para por aí. Isso é o passo inicial da nossa salvação. Quando nós somos salvos, nós somos introduzidos em um processo que vai durar a nossa vida inteira, que é o processo de santificação, onde Deus está nos transformando. Isso precisa fazer parte das nossas vidas. Muitas vezes nós podemos encarar a salvação como sendo uma questão de gosto pessoal. Uns se dedicam, outros não se dedicam. Uns querem levar uma vida santa diante do Senhor, outros não precisam disso. Como se a santidade fosse para uma classe especial de crentes. Eu perguntei para alguns irmãos nas outras semanas aí, conversando, gosta de pescar? Né? Para nós ver, quem sabe, um dia bom aí para a gente sair, achar um lugar aí para jogar uma linha, né? Tem gente que ama isso. Tem gente que ama toda aquela função da pescaria, né? Tu pega os materiais, aí tu limpa os materiais. E dá mais trabalho do que resultado. Quantas vezes eu voltei para casa, mas eu tava, se foi pescar ou foi passear, né? Porque peixe mesmo não tinha nada. Muitas vezes é um trabalho grande e, de fato, resultado, às vezes, não é quase nada, né? Mas aquela sensação de estar à volta do rio, conversando, é mais legal do que puxar o peixe, muitas vezes, né? Então tem gente que ama isso. Eu gosto muito. Às vezes, quando nós falamos de santidade, nós podemos entender que é mais ou menos isso. Outros vão falar assim: eu detesto pescar. Eu detesto pescar. Tem coisa que eu não suporto, eu fico lá parado e não acontece nada, né? Eu fico lá parado, não tenho paciência. Fico lá na beira do rio e não acontece nada, eu já largo as coisas e vou embora, né? Será que a santidade para nós, para os filhos de Deus, ela é uma opção, um gosto pessoal, da mesma forma como uns gostam de pescar, outros não gostam? Uns gostam de cidade grande, outros de cidade pequena. Uns são colorados, outros são gremistas. Será que deve ser assim? Eu creio que não. A santidade ela é um chamado para todo aquele que é filho de Deus. E o fundamento disso é: sejam santos porque eu sou santo. Nós não fomos chamados simplesmente para seguir regras, nós somos chamados para nos parecer com alguém. Nós somos chamados para espelhar e refletir a natureza do nosso Senhor, do nosso Deus, né? Aquele que é alcançado por Cristo é alcançado para a santidade. É isso que o texto de Filipenses que eu
passei antes, vai nos mostrar. Olha só. Paulo diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Não cheguei lá. Mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Ele está dizendo, foi exatamente esse o motivo do Senhor ter me alcançado. Ele está dizendo assim, eu fui chamado para uma vida de santidade, eu ainda não cheguei lá. Eu fui chamado para uma vida de perfeição, eu ainda não cheguei lá. Mas uma coisa eu faço, eu estou indo em direção a isso. Eu estou caminhando com isso em mente. Esse é o alvo. O alvo é Cristo. O alvo é ser como Cristo. O alvo é se parecer com Ele. Mesmo que eu ainda hoje não seja quem eu acredito que eu deveria ser. Já ouvi alguém dizer assim, e eu sempre me lembro disso, né? Eu não sou quem eu queria ser. Eu não sou quem eu deveria ser. Mas, pela graça de Deus, eu não sou quem eu era. Né? Eu não sou mais quem eu era. Eu não sou mais o mesmo. Isso deve ser algo visível na vida do cristão. Eu ainda não cheguei lá, mas eu estou caminhando. Né? Que Deus nos ensine a caminhar na sua direção. Maia, pega o controle e baixa o ar aqui, porque está vindo bem reto. Obrigado. Nós vamos olhar hoje para o chamado de Isaías. E o texto nos mostra um momento da morte do rei Uzias, né? Que foi um líder importante, mas que ao final da vida se desviou, né? Foi um líder importante para o povo de Israel, um bom rei, mas no final da vida ele foi tomado pela soberba. Lá em 2 Crônicas nos conta a respeito da história desse rei, né? 2 Crônicas 26. Primeira coisa que nós vamos ver aqui, a visão da santidade. A visão da santidade. E nós vamos voltar ao texto. Versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Esse primeiro versículo nos fala a respeito da morte desse rei Uzias, que se corrompeu no final de sua vida, mas que trouxe, a partir da morte dele, com toda certeza, uma incerteza política dentro do povo. Né? Talvez naquele momento, um rei que reinou por muitos anos, morreu. Talvez a pergunta que ficava no ar é: e agora? Como que vai ser? O que vai acontecer? Será que o próximo rei vai ser bom para o povo? Será que ele vai oprimir o povo? Como que vai ficar o nosso povo? Nosso povo está fragilizado diante de ataques de inimigos. O que vai acontecer? E nesse contexto de incerteza política, nesse contexto de várias dúvidas que podiam se levantar, o profeta Isaías diz que ele levanta os seus olhos, ele enxerga um trono exaltado. A palavra diz um trono alto e exaltado. Diante de todas as incertezas, Isaías levanta os seus olhos e lá em João, nós ficamos sabendo que o que Isaías viu aqui, nesse trono, foi o próprio Senhor Jesus. Lá em João capítulo 12, 41, diz assim: Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Se tratando desse mesmo contexto, da mesma fala que Isaías tem aqui, é a fala que João retrata. E João diz assim: ele viu Jesus, e por isso ele falou. Ele viu a glória do Senhor, ele viu o trono. Ele viu o próprio Jesus. E o que nós podemos entender com isso? Diante dessas incertezas que o povo estava experimentando, existia uma certeza: Deus permanece no seu lugar.
Deus permanece onde Ele sempre esteve. Deus permanece num trono alto e exaltado. Diante dos tronos terrenos que se esvaziam, Isaías olha para o alto e ele vê um trono que está sempre no seu lugar. Um trono que nunca se esvazia. Um trono que nunca perde o seu poder. Um trono que nunca nos traz incertezas. Um trono alto e exaltado. Acho que está quente aqui agora. Dá uma olhadinha. Está vendo um ar quente aqui. Não sei se tu não mudou o modo dele. Acho que é o modo. Essa incerteza, acho que tem que baixar. Irmãos, essa incerteza política, será que não se parece um pouquinho com o que a gente vive nos nossos dias? Presta atenção aqui. Essa incerteza política, será que não tem um pouco a ver com as dúvidas que se levantam hoje em dia no nosso coração também? Será que muitas vezes nós também não estamos colocando a nossa esperança em tronos que se esvaziam? Ou perdendo a esperança porque o candidato que eu esperava que vencesse não venceu? Será que isso não fala conosco? Que no ano dessa morte do rei, diante da incerteza, Isaías olha para cima e ele vê um trono alto e exaltado que permanece no seu lugar. Deus permanece reinando, Ele permanece no governo de todas as coisas. Por que nós muitas vezes permitimos que o nosso coração se desvie dessa verdade? Por que muitas vezes nós permitimos que o nosso coração se apegue a tronos dessa terra que se esvaziam e passam? E nós nos esquecemos que acima de qualquer governo existe um Senhor. Existe um Senhor. Nós não estamos à mercê dos partidos políticos. Nós não estamos nas mãos do acaso. Nós não estamos nas mãos de corruptos. Nós estamos nas mãos do Senhor que permanece em seu trono. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Como é fácil nós perdermos isso de vista. Além do trono, Isaías vê a figura de serafins adorando a Deus, né? O texto diz assim: acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Lá em Apocalipse, no capítulo 4, versículo 8, nos fala mais um detalhe a respeito dessa adoração desses anjos a Deus, né? O texto diz assim: cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Essa adoração que agora Isaías contemplava é algo que se repete dia e noite. É como se Isaías tivesse, por algum momento, visualizado uma fusão, uma junção entre o céu e a terra, onde a realidade celestial se tornou visível. E ele viu isso apenas por um momento, mas isso acontece o tempo todo. Nesse momento, os anjos cantam ao Senhor. Nesse momento, os anjos dizem: Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo. Dia e noite sem cessar, quando nós cantamos Santo, 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 nós nos juntamos a esse coral. Nós nos juntamos a uma adoração que já pertence a Deus e que já é destinada a Ele. Ele é Santo, Santo, Santo. Os anjos o louvam por toda a eternidade, dia e noite, sem cessar. Isaías capítulo 5, versículo 11, nos fala outro detalhe interessante. Diz assim: então olhei e eu ouvi a voz de muitos anjos,
milhares de milhares, milhões de milhões. Eles odiavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. Essa adoração que acontece o tempo todo, dia e noite, acontece por um coral gigantesco de milhares e milhares, milhões de milhões, ao ponto de quando Isaías ouve, quando Isaías contempla isso, o texto diz assim: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, o templo ficou cheio de fumaça. É um som que faz tudo tremer. É o som da adoração constante ao Senhor. Existem algumas possibilidades, algumas discussões, eu não quero definir isso, a respeito dos significados das 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 os pés, com 2 eles voavam, né? Alguns autores entendem que as asas que cobriam o rosto eram em sinal de reverência diante do Senhor. As asas que cobriam os seus pés eram em sinal de humildade. E as asas prontas para voar representando o serviço, a disposição em sempre servir a esse Deus. Mas os anjos e toda a criação cantam ao Senhor, louvam ao Senhor. Tem uma música, não vou me lembrar agora da letra, mas que ela fala assim: a criação louva ao Senhor. Se a criação louva, eu louvo também. Né? Todas as coisas se dobram diante do Senhor, então eu me dobro também. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Essa proclamação dos serafins, eles dizem assim: santo, santo, santo. Você consegue lembrar de algum outro atributo de Deus que é destacado dessa forma? Você consegue lembrar de um atributo de Deus ressaltado dessa forma? Ele é poderoso, poderoso, poderoso. E ele é todo poderoso, né? Nota a ênfase que está se dando aqui. Porque se falasse ele é santo, é o suficiente para a gente entender que é um atributo de Deus e que ele é perfeito nisso. Mas quando a Bíblia usa santo, 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 é uma ênfase especial. É uma ênfase dizendo que ele é completamente, inteiramente, de uma forma que a gente não consegue nem compreender. Não existem nem palavras para dizer o quanto ele é. O modo de a gente mostrar, de a gente enfatizar é essa repetição, dizendo ele é santo, vezes santo, vezes santo. Ele é santo. E eu espero, meus irmãos, que Deus nos convença disso. Por que eu digo isso? Porque essa semana foi uma luta para mim. Foi uma luta. Porque ao passo que eu estudava o texto, eu percebia que o estudo é insuficiente. Ao passo que eu meditava, eu percebia que as palavras são insuficientes. Não existem palavras para fazer entrar no nosso coração esse temor a Deus. Não existem argumentos que nos façam nos dobrar diante de Deus. Mas um encontro com a santidade de Deus nos dobra. Um encontro com quem Ele é nos coloca no nosso lugar. O encontro com quem o Senhor é nos faz entender que Ele está num alto, exaltado trono, que Ele é santo.
A minha oração é que nós possamos ter um pouco dessa dimensão de quem o Senhor é. Êxodo capítulo 15, versículo 11 diz assim: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Nenhum outro é como o Senhor. Não existe Deus como nosso Deus, não há outro. E a palavra diz, toda a terra está cheia da tua glória. Os anjos declaram, toda a terra está cheia da tua glória. Irmãos, você já pensou a respeito do motivo do porquê Deus criou tudo o que criou? Por que Deus criou todas as coisas? E por que Ele nos criou? Será que Deus estava na sua eternidade, diante da Trindade? Ele estava entediado. E ele falou assim, não tem nada para a gente fazer aqui, né? Vamos inventar alguma coisa? Ele começa, o que tu acha? Vamos inventar um povo que vai dar uns problemas para a gente resolver? Ou será que existe uma carência em Deus, uma falta em Deus que nós, com as nossas vidas, podemos suprir? Será que Deus ele precisa de amiguinhos? Precisa para não se sentir tão sozinho? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus ele é completo em si mesmo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles vivem um relacionamento eterno, completo. Ele não nos criou e não criou o mundo em que vivemos para suprir uma falta que existe nele. Mas Ele criou todas as coisas com o desejo de espalhar a sua glória. E os anjos cantam, toda a terra está cheia da glória. Deus está espalhando a sua glória. Deus está espalhando a sua glória na criação, nas nossas vidas, nos nossos corações. Deus está espalhando a sua glória. Ele é glorioso. Glória a Deus por isso. Qual tem sido a nossa visão a respeito de Deus? Eu queria deixar essa pergunta. Qual tem sido a sua visão sobre Deus? Será que você tem olhado para Deus como um Deus pequeno? Um Deus carente que precisa da sua atenção? Ou um Deus que não é lá não é lá tudo isso? Qual tem sido a sua visão a respeito de quem Deus é? Muitas vezes nós olhamos para Deus como um Deus pequeno que não tem poder sobre as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Nós olhamos para as circunstâncias do mundo, do nosso país, e nós falamos, onde está Deus? Cadê o Senhor? Será que Deus não pode fazer algo a respeito? Que o Senhor nos ajude a olhar para cima e entender que acima de qualquer trono desse mundo, tronos que vão se esvaziar, que vão passar, como o rei Uzias passou. Acima disso, existe um trono sobre todos os tronos. Existe um rei sobre todos os reis. É o Senhor. Amém? Segundo, versículo 5, a reação à santidade de Deus. O texto diz assim, então eu gritei, ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim! A santidade de Deus expõe a nossa condição. Quando nós nos deparamos com a santidade de Deus, é quando nós começamos a olhar para nós mesmos e perceber o quanto nós somos inadequados para nos relacionar com Ele. É como
uma sala escura que agora foi iluminada. E nós conseguimos ver a sujeira em todo canto. Dessa mesma forma, Isaías, diante de quem Deus é, ele se olha e ele diz: eu estou perdido. Eu estou perdido. Diante desse Deus santo, todo-poderoso, eu não sou nada. Eu não sou nada, eu não posso nada. Ele reconhece a sua própria impureza, reconhece a sua impureza e a impureza do povo no qual ele vivia. Quando nós lemos o livro do profeta Isaías, você vai ver que muitas vezes Deus usa a vida de Isaías para proferir palavras duras para o povo. Assim como a maioria dos profetas ali no Antigo Testamento. Deus usa a vida de Isaías para falar coisas ao povo que são duras de se ouvir, que nós não gostamos de ouvir, a respeito do abandono ao Senhor e a respeito das consequências que isso gera. Mas antes de proferir qualquer ai para o povo, antes de apontar o dedo ao povo e dizer ai de vocês, Isaías olha para si mesmo e fala: ai de mim, ai de mim. Antes de ministrar aos outros, ele tem o seu próprio coração quebrantado diante de Deus. Ele é ministrado por Deus. Ai de mim. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que esse povo. Não tem como nós sermos usados por Deus para falar às pessoas a respeito da salvação e do pecado, se nós entendemos que nós estamos acima delas. Não tem como. A compreensão de quem Deus é nos faz olhar para nós mesmos e falar: ai de mim, eu não sou nada. Eu não sou nada. Esse autor, Raymond Orland, diz assim: um indicador seguro de que a graça está nos renovando não é quando sabemos todas as coisas certas sobre a graça, mas quando paramos de nos colocar acima dos outros e até mesmo acima de Deus. Não é aquilo que eu sei, não é eu ter uma confissão de fé que saiba todas as coisas certinhas no seu lugar. É uma postura do coração que diz assim: ai de mim. Eu não sou melhor do que ninguém. A graça me alcançou. E essa é a única razão do porquê um dia eu vou poder chegar diante de Deus. E vou ser aceito diante dele. A única razão é porque a graça me alcançou. Não é por nada que eu tenha feito nessa vida, nesse mundo. Eu sei que eu não merecia. Mas eu recebi a graça. A nossa tendência natural é pensar que nós não somos tão ruins assim. Nós não somos tão ruins. Afinal de contas, as pessoas olham para as nossas atitudes e quando julgam as minhas atitudes, elas não sabem as minhas intenções. As minhas intenções são boas. Eu não sou tão ruim assim. Eu nunca fiz mal a ninguém e se fiz, eu tinha as minhas razões. Eu olho para o outro como se o outro fosse todo errado e eu todo correto. Eu oro que Deus faça justiça sobre a vida do outro, mas tenha misericórdia de mim. Né? A santidade de Deus transforma a nossa visão. Transforma a nossa visão a respeito de quem nós somos e a respeito de quem Deus é. Ela ilumina o nosso coração, abre os nossos olhos. Ela nos dá a consciência: eu estou vivo sem merecer. Eu respiro um ar que eu não criei. Eu respiro o ar de Deus, que Ele fez para Ele, para a glória dEle. Eu como um alimento que eu não fiz crescer, mas que Deus fez. Eu como a comida de Deus que pertence a Ele e foi feita para a glória dEle. Eu usufruo de tudo isso sem mérito algum. Sem mérito algum, mas pela graça do Senhor.
pela graça. A conclusão que nós, inevitavelmente, precisamos chegar diante disso é: ai de mim. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós o vemos exaltado. E mais nós temos a consciência de que nós somos pequenos. Se eu tenho uma visão pequena a respeito do Senhor e grande a meu respeito, isso significa que eu estou muito longe, muito distante do Senhor. Quanto mais próximo eu estou do Senhor, mais eu o vejo como Ele é. E isso é uma coisa lógica para nós, né? Eu posso olhar um prédio de longe e dizer assim, ó, desse tamanho, né? Eu boto aqui, ele cabe lá longe, ele cabe aqui nos meus dedos. E eu olho assim, nossa, um prédio tão pequenininho, né? Eu tinha um amigo que ele falou uma vez, e a gente sempre se lembra dessa história, a gente dá risada. Ele falou que ele foi no show do Fernandinho. E não sei se já contei isso, mas ele fala assim, eu fui no show do Fernandinho. Como é que foi? Muito legal, ele é desse tamanho, assim, ó. Ele pula para lá e para cá, assim, ó. Ele estava tão longe que ele via só um pontinho lá em cima pulando, né, cantando. Quando nós estamos longe, nós não percebemos a real dimensão. Eu posso falar de um prédio, ele é tão pequeno que cabe aqui, mas quando eu vou me aproximando, eu vou vendo que o pequeno sou eu. O pequeno sou eu. Quanto mais perto de Deus, mais eu o vejo como Ele é. Quanto mais eu me aproximo, mais eu percebo a sua grandeza. E, inevitavelmente, eu olho para mim e falo, pequeno sou eu. Né? Pequeno sou eu. Pergunta, você tem se aproximado de Deus? Você tem se aproximado de Deus? Ou você tem visto um Deus pequeno de longe? Terceiro lugar, a resposta do Deus Santo. Versículos 6 e 7. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado. Diante da visão de Isaías a respeito do seu próprio pecado, a respeito da sua pequenez, nós imaginamos que quando ele se aproxima diante de Deus, a resposta que ele vai receber é Deus o colocando em seu devido lugar. Assim como muitas vezes nós imaginamos que por causa do nosso pecado, Deus está nos rejeitando, Ele está com o dedo apontado para nós, nos mostrando o quanto nós somos incapazes, nos mostrando o quanto nós somos inadequados. Nós não conseguimos entender a graça até que nós cheguemos diante de Deus e Ele estenda a graça sobre nós. A gente sempre acha que tem um dedo apontado, Deus está triste comigo, Ele não está contente. Deus tem todos os motivos para apontar o dedo em nossa direção. Assim como Jesus tinha todos os motivos como alguém perfeito para apontar para aquela mulher adúltera. E dizer assim, sim, você merece ser apedrejada e talvez ser o primeiro a jogar a pedra. Porque Ele era o único que podia de fato fazer isso. E Deus é o único que pode de fato fazer isso conosco. Mas quando nós chegamos diante dEle, o que nós recebemos não são dedos apontados, são braços abertos para nos receber. Esse anjo, ele pega essa brasa, ele tira uma brasa do altar, ele chega diante de Isaías, e eu fico imaginando a cabeça de Isaías, agora me ferrei, né? Vai me fritar. Lá veio a brasa, agora eu fui consumido. E essa brasa, ela não machuca, ela purifica. Ela não machuca, ela cura. Aquilo que parecia ser para a destruição de Isaías, na verdade era para a sua purificação, para a sua cura. Porque Deus sempre estende graça sobre nossas vidas. Esse Deus santo que tem todas as razões do mundo para nos condenar. Quando nós chegamos diante dele, nós encontramos graça.
Encontramos graça. Sem merecimento, sem nada. Mas encontramos graça. Como um cirurgião que faz a cirurgia ali para remover um tumor, é incômodo, pode ser dolorido, mas era necessário. A purificação muitas vezes é um processo que pode ser incômodo para nós, mas é necessário. Deus está tratando nossas vidas. Deus se coloca na direção de Isaías. É o anjo de Deus, pelas ordens de Deus, nós podemos compreender isso, é que se coloca diante de Isaías e o purifica. Não é Isaías que se purifica para se apresentar diante de Deus, mas Deus vai em direção a Isaías e o purifica. Não existe nada em nós, irmãos, não existe nada em nós que nos faça ser dignos diante de Deus. Algo que eu possa fazer, uma atitude que eu possa tomar, uma religião que eu possa cumprir, umas regras que eu possa cumprir. Nada disso nos aproxima de Deus. O que nos aproxima de Deus é o fato de Deus ter vindo a nós para nos purificar, para nos perdoar, para cancelar a nossa dívida, para pagar o preço por nós. Ele fala para Isaías assim: a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado. A única coisa que nos dá acesso a esse Deus grandioso e santo é o fato de Ele ter vindo a nós para nos santificar, para nos purificar. Não há nada em nós. O encontro com Deus sempre deve nos transformar, né? Você tem sido purificado por Deus? Você tem permitido que Deus trabalhe a sua vida, purifique o seu coração? Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, João diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor, ainda hoje, é o mesmo que foi em direção a Isaías, é o mesmo que veio em nossa direção. O mesmo Deus que veio com a brasa e purificou Isaías, que veio em sua direção porque Isaías não era capaz de ir até ele. É o mesmo Deus que, conhecendo a nossa fragilidade, nossa pequeneza, as nossas fraquezas, o nosso pecado, Ele veio em nossa direção e é Ele quem nos purifica. Ele nos purifica. Em último lugar, a resposta ao santo chamado. Versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Eu acredito que não existam outras palavras diante desse Deus. Um Deus que eu me deparo com a santidade dele. Eu percebo que eu não sou nada diante dele, que eu sou um pecador, tenho lábios impuros, mas ele vem até mim, porque eu não sou capaz de ir até ele. Então ele vem até mim, e ele me purifica, e ele fala: quem há de ir por nós? Que outra resposta seria cabível aqui? Senão, pode fazer o que tu quiser, a minha vida é tua. Que outra resposta Isaías poderia dar, a não ser: faça aquilo que o Senhor quiser, eu estou aqui. A minha vida te pertence, a minha vida não é mais minha. Nada é meu. O ar que eu respiro não é meu, esse mundo não é meu, tudo foi criado para a tua honra e glória. Eu fui criado para a tua honra e para a tua glória. Eu estou aqui. Isaías, ele é chamado logo depois de ser purificado. Logo depois do Senhor trabalhar no coração dele. Ele é chamado para que a partir dali
ele possa alcançar outras pessoas. Eu ouvi alguém dizer uma vez que o evangelismo é um mendigo falando para outro mendigo onde ele encontrou pão. Né? Não é melhor do que ninguém. Ele fala assim, eu não sou melhor, mas eu encontrei. Eu achei. E ele está à disposição. Né? Eu encontrei o Salvador. E ele está à disposição. Isaías, ele é lapidado por Deus, purificado por Deus e enviado por Deus. Muitas vezes, irmãos, nós podemos ter a tendência a, mesmo nos encontrando com Deus, percebendo que nós somos pequenos, sendo purificados por Deus, nós ficarmos estagnados e falar assim, isso basta. Isso basta. É a mesma coisa que o pessoal do louvor chegar antes aqui, o Marcos, ele chega, ele pega o violão, ele bate as cordas do violão, o violão está todo desafinado, ele fala assim, isso não pode acontecer, um violão precisa estar afinado, né? E ele pega, afina o violão, bem assim que tu fala, né, Marcos? O violão precisa estar afinado. E ele pega o violão, ele afina o violão e guarda o violão, né? E ninguém toca, ninguém canta e não acontece nada. Um instrumento ele é afinado para ser tocado. As nossas vidas elas são afinadas para sermos tocados também. A nossa vida ela é lapidada para que nós possamos ser bênção na vida de outras pessoas. Deus trabalha em nós como instrumentos que Ele afia para o serviço do Senhor. E não faz sentido um lenhador acordar cedo, afiar o seu machado. Agora que ele está afiado, deixa eu ir lá guardar. Muitas vezes nós nos comportamos dessa forma. Diante do chamado do Senhor. Quando o Senhor fala, olhem, vejam, os campos estão brancos, prontos para a colheita, e nós falamos assim, eu sou uma ferramenta de colheita, afiada, preparada e guardada. Aquele que foi purificado, ele responde prontamente ao chamado do Senhor. É como Isaías, não existe outra palavra. É Senhor, eu estou aqui. O Senhor é santo. Eu já entendi. Né? Eis-me aqui, envia-me. Como você tem respondido ao chamado do Senhor? Como você tem respondido ao chamado do Senhor sobre a sua vida? Deixa eu falar uma coisa. Um encontro com a santidade de Deus não termina em contemplação, termina em ação. A contemplação não é o fim. Quando nós nos encontramos com Deus, isso não termina simplesmente nós o contemplando como Ele é. Isso termina com uma resposta a um chamado. Eu me lembro do texto de Atos, capítulo 10, capítulo 1, quando Jesus sobe aos céus. Lembra disso? E logo depois, quando Jesus sobe aos céus, ele comissiona aqueles discípulos, ele diz que eles receberiam poder quando o Espírito Santo viesse sobre eles. Jesus sobe aos céus, e aí depois, o que acontece? Os discípulos ficam contemplando, né? Eles começam a olhar para cima assim, e Jesus vai subindo. E aí eles olham para cima, e eles têm uma visão magnífica do Senhor subindo, né, em glória,
as nuvens o encobrindo, e eles ficam lá, né? De boca aberta, contemplando aquilo que eles estavam vendo. E eles ficam até o ponto em que Deus envia 2 anjos para chamar a atenção deles e fala assim: presta atenção. O texto diz assim: eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia, e de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Por que vocês estão contemplando? É hora de agir. O Espírito Santo vai descer sobre vocês. Vocês vão receber poder e vão ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Chega de olhar para cima. Começa com os nossos olhos o contemplando. Mas não termina aí. Não termina aí. O encontro com quem Deus é sempre vai nos levar a responder ao seu chamado. A dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Envia-me. Amém. Que Deus, o Deus Santo, 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 gere em nossos corações temor diante de quem Ele é. Essa foi a minha luta na semana. Eu não consigo fazer isso. Não posso. Não existe palavra que gere temor no nosso coração se o Espírito Santo não nos agarrar. Se o Espírito Santo não nos chamar para Ele. Mas a minha oração é que o Espírito Santo faça a palavra do Senhor morar no nosso coração, transformar os nossos corações. Senhor, tira de nós um coração de pedra que se endurece diante da Tua palavra, tira de nós um coração que se endurece diante da ministração da palavra, um coração que vai se tornando a prova de sermões, que eu já ouço a palavra, e isso não significa mais nada. Senhor, em nome de Jesus, transforma o coração da Tua igreja. Essa é a nossa oração. A visão da santidade, reação a essa santidade, a resposta do santo Deus e a resposta ao santo chamado. Senhor, trabalhe em nossos corações. Nos leva para Ti, Deus. Pai, em nome de Jesus, gera em nós um coração sensível à Tua voz. Coração sensível ao Teu falar. Sensível à Tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Nos permita contemplar um pouquinho dessa santidade do Senhor. Nós encontramos essa santidade em Jesus. Nós encontramos a revelação desse santo Deus em Jesus. Como Isaías, que olhou para o trono e viu Jesus. Através de Te ver, nós vemos a Tua santidade, a Tua glória. O nosso Senhor é o resplendor da glória do Pai, a exata expressão do ser de Deus. Santo, Santo, Santo. Toda a terra está cheia da Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nos faça entender que
tudo começa com quem o Senhor é. Tudo começa, Pai, em contemplarmos a Ti, em conhecermos a Ti, em sermos convencidos por Ti, em sermos purificados por Ti, em sermos enviados por Ti. Que essa Tua santidade, ela nos atraia. Muitas vezes nós imaginamos que a santidade do Senhor, ela nos repele. Mas através do sacrifício de Cristo, a Tua santidade, ela nos atrai. Ela nos leva para perto do Senhor. Nos transforma. Muito obrigado, Senhor. Conduz a Tua igreja à santidade, a uma busca verdadeira pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém.